Bom dia, povo de Deus. Dia de bênçãos aí para vocês. Que bom estarmos juntos em mais uma live do The Woods. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que vocês estejam bem, tenham dormido bem. Bom dia, Kay, bom dia. A Ju e o Elias. Olha, gente, a Priscila chegou falando francês. Fabiana, querida. A Camila. A Malu tá aqui. Mariana. Tô colocando aqui, fixando um comentário. Já coloquei o tema da live hoje. O fruto do Espírito. Hoje vamos falar sobre bondade. Dona Fabiana tá aqui, hein, Pri? Tá certo, tá tudo certinho. Bonjour, bonjour. Nayana. A Mari Viana também tá aqui, desejando um super bom dia. Bom dia, minhas queridas. Ó, já tô com a minha Bíblia. Tô aqui com o iPad, né, gente? Os nossos blocos de notas são modernos. Mas a Pri falou que gosta de... A Pri falou aqui uma vez que gosta do caderninho, né? Eu também. Mas, geralmente, para pregações e estudos, assim, eu vou catalogando tudo aqui, né? No iPad. Então, deixa eu chamar logo a Pri aqui. É extenso, o assunto é extenso, gente. Tem muita coisa para a gente conversar sobre bondade hoje, né? Muita coisa para nós aprendermos. Bom dia, minha amiga. Tudo bem? Bonjour, Mariana. Bonjour. Bonjour, minha amiga. Como que você tá? Tá no cafezinho aí? Eu tô aqui quase no meio de uma floresta. Ai, eu também, peraí. Olha aí. Fomos abençoadas aí com... Já estamos entrando... O bosque tá entrando na gente, né? Verdade, verdade. Olha, que flores lindas, que rosas lindas, né? E eu tava ontem aqui estudando na mesa, né? Onde eu tô bem na minha mesa de jantar e o jarro tá aqui bem no centro. E eu tava olhando, assim, teve uma hora que me chamou a atenção e eu fiquei pensando, meu Deus, como a natureza revela, né? A criação, como a natureza expressa tanta beleza, tanta criatividade, porque cada rosa, cada flor tem uma textura diferente, uma cor diferente, traços diferentes, né? É impossível você dizer que Deus não existe, é impossível. Então, fui levada a contemplar o Senhor com belo, né? Eu fui levada a contemplar. Mas, minha amiga, muito bom dia para você. Espero que você esteja renovada, descansada, né? Amém. Eu tô no meu limite. Realmente, os dias foram intensos e, enfim, espero que não só a Pri, mas cada um de vocês, né, estejam renovados também no Senhor, gente. Eu sei que os dias são corridos, muita coisa para a gente fazer, muitas pressões. Você tem tantas responsabilidades, mas faça como a Pri, né? Quando você perceber que precisa parar, precisa descansar, tem que desmarcar um compromisso, tem que priorizar, né? Se priorizar, porque como Paulo fala a Timóteo, a gente tem uma live aqui sobre isso, uma live aqui nos nossos Reels, a gente tem que cuidar de nós mesmos, precisamos cuidar de nós mesmos para então fazer tudo quanto a gente precisa fazer.
Então, não é uma atitude egoísta, é uma atitude de amor, não é? Amor a si, amor ao templo, que é o nosso corpo, o templo do espírito, e é uma atitude preventiva, não é? Quando você para um pouquinho, descansa mais cedo, sai para comer, para ter um lazer, né? Para poder, enfim, clarear um pouco as ideias. Você está se cuidando. E Deus ama isso. Isso é tão santo quanto você ir para um culto, quanto você estar É junto. isso. E vamos lá, gente. Vamos entrando na nossa live. Os avisos de praxe, né? Que você nos ajudasse muito a enviar essa live para os seus contatos, né? Ontem nós tivemos o testemunho de algumas pessoas dizendo que não viam a nossa live. Pessoas não estão enxergando a nossa live. Então, a gente pede, né, a sua ajuda no compartilhar, no comentar, na interação, enviando para os seus contatos. Para quem não tem intimidade aqui com o Instagram, tem aqui, ó, embaixo, no canto inferior direito, né? Você de frente para a tela, no canto direito, você tem a setinha que a gente chama de aviãozinho. Então você clica aí e aí vão aparecer os seus contatos, né? As pessoas que você segue, as pessoas às quais você manda mensagem. Então, a gente, Desculpa. a gente quer te convidar, né? Te encorajar a fazer isso, para que a nossa live, todo esse conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas, tá? A live vai ficar gravada? Vai. A gente tá deixando canal aqui no Reels. Mas é tão bom ter você com a gente no ao vivo. É tão bom ter você cooperando, trazendo seu entendimento. Quantas vezes a gente para no que a gente está falando para ver o que vocês estão escrevendo aqui. É tão enriquecedor. Então, depois, né, não tem como interagir. Então, por isso que a gente pede, venham com a gente, fiquem com a gente, porque é muito bom. Outra coisa, gente, sigam-nos no nosso podcast, o The Woodscast. A gente tem um canal, né, na outra plataforma, vocês sabem qual é. Temos 2 episódios, né, do podcast do The Woods, né, o The Woodscast. E logo, logo a gente vai estar subindo, né, o novo episódio, já é o 3º episódio do nosso podcast. É uma bênção, é um conteúdo exclusivo, é um cenário exclusivo. Então, tem nada a ver com o que nós estamos passando aqui na live, tá? É um up, é um algo a mais. E o 4º aviso, nós estamos preparando, né, uma super experiência para você, mulher, viver com a gente. E vamos levar você para Casa Woods. Casa Woods, tá, gente? O que é The Woods? É o bosque. Então, temos falado esse conceito repetidas vezes para você entender, né? Existe uma passagem bíblica em um momento em que a amada, que simboliza a igreja, vai ao bosque, vai ao lugar de encontro. E ali, o que acontece no bosque? Então, na Casa Woods, nós vamos contar para você o que acontece no bosque, o que acontece nesse encontro. Então, você pode se inscrever no link que está na nossa bio, tanto da Priscila quanto da Ana Nóbrega, e também no perfil que eu fixei aqui, o D.Woods Oficial. Você pode clicar nesse link, não é um link, você já não vai ter, sabe, que fazer uma coisa muito difícil. A gente só quer o seu nome, seu telefone, seu e-mail e reunir você, tá, num lugar ainda mais pertinho, mais especial, para te contar em primeira mão o que vai ser esse encounter, né? The Woods Encounter, The Woods Encontro. Então, não deixe, saindo aqui da live, acessa esse link que está na nossa bio e vem com a gente para Casa Woods, porque, como a Pri fala, a gente tem que se segurar para não dar spoiler. Gente, peraí, a Pri vai já falar, eu tô falante demais, Eu tô gostando, continua. mas eu queria começar, eu queria que você, né, já tomasse sua Bíblia, tomasse aí, né, o seu bloco de notas. Eu sei que tem gente que anota. Se você perder algum versículo, não preocupa, tá? Tanto eu quanto a Pri, a gente reúne os versículos e colocamos ali na legenda da live. Então não fica desesperado, porque o conteúdo vai chegar até você.
bom, eu vou deixar depois para a Pri falar um pouco, ela sempre gosta de falar do conceito de bondade, ela sempre gosta de falar sobre isso. E, meu Deus, eu espero que hoje ela tenha preparado. Se não, amiga, isso entre nós. Se você não preparou, eu preparo, fala aqui. Mas eu senti, sabe, eu tive essa direção da gente começar falando um pouco sobre o anti-exemplo, né? Porque a gente precisa falar, para falar de bondade, a gente precisa situar um pouco a maldade, né? E a maldade que existe em nós, que às vezes nós nem percebemos, né? E muito claramente veio a mim o exemplo, o anti-exemplo de Jezabel, né? Ah, Mas falar de Jezabel, Jesus nos ensina no Pai Nosso, né, a orar. Nós já falamos sobre o Pai Nosso aqui também nas lives do The Woods. E ele nos ensina e livra-nos do mal. Jesus nos ensina a orar e livra-nos do mal. Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse aqui é pedindo ao Espírito Santo, Senhor, livra-me do mal, porque se Jesus colocou essa pauta, como a gente chama, né? Essa pauta no Pai Nosso, é porque nós precisamos todos os dias, pedir a Ele, Senhor, livra-nos do mal. Porque o mal, a nossa carne é má, a nossa natureza humana é caída. Longe do Senhor nós estamos mortos. Quem nos vivifica é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu digo também, nós começamos a série O Fruto do Espírito falando sobre uma reconexão sua com Deus, um enchimento do Espírito, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue frutificar, né? O fruto dele, não consegue. Se não estamos ligados à videira verdadeira que é Jesus, a gente não vai conseguir frutificar o amor, a paz, a alegria, a paciência e a amabilidade, que nós falamos ontem, e bondade. Parece tudo muito parecido, as coisas parecem que são, né, iguais, mas não são. Cada fruto tem a sua característica. E, então, comece aí pedindo, né, Senhor, livra-nos do mal. Me ajude a entender o quanto de mal há em mim. Me ajude a perceber onde eu caí, o que eu tenho feito que não é bom, que parece que é bom, mas não é. E aí eu sei que hoje, durante todo o dia, eu creio que o Espírito Santo vai te iluminar. E você vai entender que tem coisas na sua vida, como eu sei que tem coisas na minha vida, que tem capa de piedade, de bondade, mas, na verdade, nega o seu poder. Escrito lá em 2 Timóteo. Então, eu queria que você abrisse comigo em 1 Jezabel. Primeira, tô tão acelerada aqui. 1 Reis, capítulo 21, que conta da história, né? Um pouco da história dessa mulher, que eu queria que a gente se afastasse o máximo desse referencial, né? 1 Reis 21, tá, gente? mandei aí. Vamos lá, 1 Reis 21. Queria que você prestasse muita atenção nessa leitura bíblica, que, gente, um vento forte aqui, o vento até que abriu a porta ali atrás. Queria que você lesse essa narrativa como nunca antes, para você entender, sabe, algumas coisas que passam despercebidos, mas que fazem toda a diferença. Então, vamos lá. Eu quero ouvir a Pri também. 1 Reis 21. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe. Quem é Acabe? Rei de Israel, esposo, marido de Jezabel. Tá? Rei de Samaria. Então, aliás, eu falei rei de Israel, não, rei de Judá. Falei, não, é rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor. Ou, se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu:
o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, você percebe aí que não é porque Nabote era orgulhoso, avarento, ou mesquinho, ou que não reconhecesse a autoridade do rei Acabe. Nabote não quis vender a vinha para Acabe porque era uma herança do próprio Senhor, né? Uma herança dos pais. Então havia um valor sentimental envolvido nisso. Por isso ele não quis vender. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Olha só, Acabe era tão mimado que ele entrou em depressão, porque ele não conseguiu ter o que queria. Era aquela pessoa acostumada a sempre ter tudo que quer. Aí quando recebe um não, aí ficou logo depressivo. Aí, o verso 5 de 1 Reis 21. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Olha aí, a capa de bondade, a capa de piedade, né? Ela demonstrou interesse pelo seu marido, né? Isso é bom? É bom, né? Porque isso faz parte da bondade. A bondade é você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o conceito. Isso, você perceber o outro, você desejar fazer o bem ao outro. Isso aí é uma expressão de bondade, mas será que em essência ela era uma pessoa boa? E aí ela: por que você está aborrecido? Porque não come. E ele lhe respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Olha só, ela parece ser uma mulher boa, ela se importa com o marido, ela encoraja o marido, né? Quantas vezes nós agimos da mesma forma, né? Nós encorajamos os nossos filhos, encorajamos o nosso marido, mas para o mal. Eu quero que você se atente para você, para eu, você, Priscila, nos libertarmos dessa falsa aparência de bondade, quando na verdade estamos vestidos de malignidade, né? É uma coisa muito sutil, né? Então, Jezabel, ela: não, você é o rei de Israel, né? Você levante-se e coma, anime-se, né? Uma pessoa boa faz essas coisas, ela encoraja outros. Mas será que em essência está correto isso aqui? Então, verso 8, ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu: decretem um dia de jejum, né? Olha só, uma mulher de Deus decreta o jejum. Esther não decretou um jejum, não é? Porque ela tinha um grande desafio pela frente. Eu tô aqui caminhando com você para você perceber as peculiaridades desse texto, né? Você tem uma mulher que percebe que o marido não está bem, você tem uma mulher, e aqui você pode inverter o gênero, tá? Às vezes é você, marido, que está nesse lugar, percebendo que a sua mulher não está bem. Mas olha só, ela vai até ele, pergunta o que ele tem, percebe que ele não está bem, percebe que está chateado, oferece-lhe comida, encoraja, levante-se, lembra-o da identidade dele, né? Você é o rei de Israel, você não pode ficar assim abatido, né? Isso é uma capa de bondade. Ela decreta um jejum, ela manda carta para todo mundo. Qualquer mulher boa, qualquer mulher cheia de bondade, faria isso pelo seu marido, faria qualquer coisa pelos seus filhos, né? Chamaria todo mundo para jejuar, né? Porque o marido não está bem, o marido está abatido, vamos dizer assim, né? E aí, só que aí, com a progressão do texto, você percebe, né, no verso 10, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele, quem? Nabote, né, o que não quis vender a vinha,
que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Então, começa com capa de piedade, começa com capa de bondade, de benignidade, se importando, orando, jejuando, vai na igreja, mas no final, tudo que você quer é que essa pessoa morra, que a pessoa que te fez mal morra, seja castigado, seja vingado. Às vezes você até ora, né, se utiliza da oração para pedir a Deus que aquela pessoa que não fez o que você queria, que não te atendeu, que não te recebeu, que às vezes te rejeitou ou fez alguma qualquer outra coisa, né, tem assim, pague o preço, né, o preço pelo que fez a você. Então, gente, eu vou parar por aqui, vou passar para a Pri, né, porque a gente sabe o quão terrível Jezabel foi. E eu fiz questão, né, de, nem combinei com a Bri, mas eu percebi isso ontem muito forte, de começar com esse anti-exemplo, porque em muitos episódios, Jezabel parece uma mulher boa, parece uma mulher que está buscando o bem, mas a verdade é que tudo em Jezabel respirava morte, não é? Tudo que ela queria era que ela fazia tudo, tudo, tudo. Ela movia o sistema, o establish, sabe? Para poder fazer se cumprir a ferro e a fogo a vontade dela. Então isso é uma coisa muito complicada. E eu começo com ela para a gente se livrar dessas coisas, sabe? Às vezes tem mães, sabe, que o filho, às vezes, na escola sofre um maltrato, enfim, sabe? E ela começa, às vezes, a alimentar o filho, eu já vi isso, alimentar o filho contra o filho da outra, né? E aí, ao invés de ver com sabedoria, às vezes é situação legítima, mas ao invés de ver com sabedoria, você se alia ao seu marido, você se alia ao seu filho para tornarem-se inimigos das outras pessoas. Isso aí é maldade. Isso não é bondade, né? Você não está protegendo o seu marido, você não está edificando a sua casa quando você ensina essas pessoas a fazer o mal, né? Ainda que, eu estou me defendendo. Não. Não é assim que as coisas devem acontecer para o cristão. Então, amiga, eu queria muito te ouvir e talvez teu sentido foi completamente outro, mas vem pra cá, traz aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, porque lá no final a gente vai falar, eu trouxe outra mulher pra gente, sabe, nos espelhar, outra mulher que nos inspira, sabe? Mas eu quero muito agora. Você tem todo o tempo aí pra falar, pra ensinar e trazer essa sabedoria que eu sei que você carrega. Também. Eu tô achando maravilhoso. Eu achei fantástico você trazer a história de Jezabel, porque a gente pode até comparar quem estava aqui na live de ontem e ouviu a história de Nabal, e Nabal é diferente de Nabote. E a gente pode comparar as intenções do coração. Eu gosto muito de associar as intenções do coração com as sementes. São as intenções dos nossos corações são as sementes que a gente espalha pelo caminho. E pode ser trigo e pode ser joio. Pode gerar fruto do espírito ou não. Pode dar tudo errado ali, pode ser um fruto da carne. Então, eu quero só trazer rapidinho essa reflexão de que a gente precisa lembrar que Nabal era aquele homem ruim lá e que, né, quando Davi foi pedir o que ele tinha a oferecer, ele foi ali, né, até estúpido, até grosso, rude, como a gente leu ontem. E se você não estava aqui na live de ontem, vale a pena ir lá e ouvir essa história. E Nabote aqui, o problema dele de entregar a vinha não era uma questão de ser rude, de ser estúpido ou de ser grosso, era uma questão de proteger o seu legado, de se posicionar. Ele se posicionou ali e protegeu o legado daquilo que ele já tinha recebido, que ele entendia que fazia parte ali do que ele tinha que guardar. Então, são duas intenções diferentes,
para uma negativa. Então, Nabal negou porque a intenção dele era não ajudar, era o egoísmo, era ali a grosseria, mas Nabote negou também, só que com a intenção de proteger o seu legado. Então, é muito, muito legal fazer essa comparação, porque traz esse entendimento para nós. Vão ter momentos que a gente vai dizer sim e vão ter momentos que a gente vai dizer não. Mas há momentos que a gente vai dizer não e a gente precisa entender qual é a intenção do meu coração. Eu não estou ajudando essa pessoa, por quê? Eu não estou ajudando, eu não estou colaborando, por quê? Porque agora é uma escolha que eu tenho que proteger aquilo que Deus me entregou, porque fala sobre não desperdiçar o que Deus me entregou, ou porque eu sou egoísta e eu não quero compartilhar aquilo que está nas minhas mãos. Então, eu achei incrível e queria fazer só essa pausa aí com relação à visão da maldade e da bondade, que eu achei fantástico fazer essa analogia, porque muitas vezes, para a gente entender um conceito, a gente precisa entender o que é o contrário a ele, e aí fica mais fácil, traz essa visão. E sobre a concepção de bondade, olha só o que o dicionário nos fala sobre bondade. Fala que bondade é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Naturalmente significa que é natural, a gente não vai precisar fazer um esforço para fazer o bem. A gente vai simplesmente exalar. Ontem eu estava dentro de uma cliente falando sobre essência, sobre identidade, e aí eu fiz até a analogia, né? Vamos dizer que essa garrafa de água seja, sei lá, um vidro de perfume. Podia ter trazido um vidro de perfume, né? Mas eu tô lembrando disso agora. E a essência é isso. Quando a gente abre o vidro do perfume, a gente não consegue conter o cheiro que ele contém. Mesmo que eu não derrame o perfume, que eu não entre em contato com ele, o cheiro dele é exalado. Então, assim, é a nossa essência, é o que é natural. Sai de nós sem a gente menos esperar. Então, quando aqui fala é naturalmente inclinado a fazer o bem, isso fala daquilo que está dentro de nós, daquilo que a gente exala naturalmente sem nenhum esforço. E aí, fala que também bondade é benevolência, benignidade, uma ação que reflete essa qualidade do bem, é a atitude amável, cortês, delicadeza e associa bondade também a favores. Hoje cedo, quando eu estava estudando, né, além de repensar sobre bondade e tudo, eu peguei ali a listinha das 9 características que Paulo vai falando sobre o fruto do Espírito, e eu fui estudando ali também sobre o fruto do Espírito. E, coincidentemente, num dos estudos ali que eu tinha já anotado há algum tempo atrás, aqui nas minhas anotações, eu encontrei essa frase aqui que fala sobre o fruto do Espírito, que é exatamente o que o dicionário nos traz, que é natural, que sai de nós. Fruto do Espírito é a qualidade do nosso caráter. Não precisamos nos esforçar para produzir o fruto do Espírito. Assim como a macieira não precisa se esforçar para produzir frutos. Então, eu entendo que o que faz a gente produzir frutos, como a Ana estava falando aí, não é o fingir, o decidir que eu vou carregar essa capa de boazinha, como Jezabel estava fazendo ali, né? Talvez ela tenha ficado ali, vamos dizer, manipulando como que ela ia parecer ser boa, enquanto na verdade ela queria mandar uma carta para apedrejar aquela pessoa ali, né? Enquanto no fundo, tudo que ela queria era tomar, era roubar o que aquele homem tinha, porque ele não tinha dado por bem. Ela deve ter ficado pensando, nossa, como é que eu vou manipular essa situação para fazer com que esse homem entregue, por bem ou por mal, ali o que eu quero que ele entregue para o meu marido. Então, eu entendo e quero trazer essa reflexão aqui, que a bondade
que é uma das características do fruto do Espírito, assim como todas as outras, né, as 9 características ali, elas vão ser produzidas em nós naturalmente à medida que nós nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus. Não tem como a gente ter um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo de Deus sem ter fruto. Então, não tem como a gente manter um relacionamento intenso, íntimo ali com Deus, com o Espírito Santo, sem produzir bons frutos. Mas é um alerta, e aí já trazendo aí a visão da maldade, um alerta, fica um alerta para nós. Poxa, se eu não estou produzindo esses frutos, se eu não estou produzindo essas características, será que não é tempo de eu voltar ali e me reconectar? Será que não é tempo de eu estar ligada, de eu nutrir esse relacionamento mais profundo? Porque nas características do meu caráter, eu não estou produzindo naturalmente esse fruto, porque vai ser natural. À medida que a gente for se lançando, que a gente for se achegando a ele, ele vai produzindo em nós. Eu lembro, Ana, que quando eu tive em Israel, lá no Monte das Bem-aventuranças, acho que eu já contei essa história aqui, não sei. Mas eu lembro que ali eu senti a presença do Espírito Santo, de Jesus, muito forte. Parecia que Jesus estava do meu lado, fazendo aquele sermão ali do Monte das Bem-aventuranças. É uma das memórias que eu guardo assim no meu coração. E tinha uma líder do meu lado, que estava naquele grupo, e enquanto eu estava chorando muito ali, né, muito desejosa por mais da presença de Deus, por ir mais profundo, ela olhou para mim e ela falou assim: Pri, a gente tem de Deus o tanto que a gente busca. Então, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ter dele. E eu guardei aquilo, como Maria ali, né, que guardou no coração. Eu guardei aquela instrução no meu coração. E a partir dali, eu comecei a buscar ter mais esse relacionamento com Deus, a buscar nutrir mais, a ir mais profundo ali com Deus. É verdade que às vezes a gente acha que está profundo, mas à medida que os anos vão passando e a gente vai olhando para trás, a gente faz essa analogia. Nossa, eu pensava que estava no profundo, mas ali ainda era raso, porque hoje a gente está indo mais, né? A gente está mergulhando mais. Então eu quero deixar essa reflexão aqui. Você vai ter mais de Deus e mais do Espírito Santo, e vai ser mais fácil você enxergar naturalmente esses frutos do Espírito na sua vida à medida que você buscar mais de Deus. Mas voltando para a bondade, que é o nosso tema de hoje, o nosso tema principal de hoje, eu separei alguns versículos, mas eu quero trazer um deles, que foi o que tomou ali o meu coração hoje cedo, que está em Salmos 23, né? O famoso Salmos 23, 6, que fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, aqui, de todos os versículos que Deus foi me falando ali a respeito de bondade, esse foi o que capturou o meu coração, porque fala sobre a bondade de Deus, que é um dos principais atributos do caráter de Deus. Então, ele, independente do que você esteja passando, ele quer que essa bondade te persiga. Ele quer que essa misericórdia te persiga. Ele quer que você exale essa bondade, porque ele é bom. E à medida que a gente vai se aproximando mais dele e conhecendo o seu caráter, a gente vai conseguindo exalar essa bondade sem fazer esse esforço, sem precisar ali ser fake news, sem precisar parecer estar envolta ali numa capa, ou por dentro querendo matar a pessoa, como Jezabel devia estar ali, né? Eu imagino Jezabel ali
loucamente querendo matar e por fora pensando, ai, mas eu tenho que ser boazinha. Ai, mas eu tenho que falar manso. Ai, mas eu tenho que aparecer porque as pessoas não vão me aceitar. E eu vou usar essa bondade, essa má intenção do meu coração para conduzir aqui como eu quero que seja. Não, a gente vai se achegando a Deus e essa luz vai nos acessando e vai ali nos transpassando e a gente vai vendo, nossa, vale muito mais a pena ser bom do que se associar com a manipulação, do que se associar com aquilo que a gente quer que seja feito, porque o caráter de Deus é bondade. Eu quero, amiga, escutar e eu quero saber quem é essa personagem que Deus tocou no seu coração. Estou aqui já curiosa para saber quem foi essa personagem que Deus colocou no seu coração a respeito de bondade e aprender aí um pouquinho mais com você. Amém? Eu vou falar sobre ela daqui a pouco, mas agora, enquanto você falava, me veio também muito forte a história de Ananias e Safira, né? Contextualizando, eu sei que tem pessoas aqui que agora que estão começando a ter essa intimidade com os textos bíblicos, mas é uma história que está em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. A igreja primitiva estava crescendo, né? Depois que Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo desceu, foi capacitando, né? Todo o povo que agora estava vivendo esse novo momento, a igreja começando. Então, em dado momento, a palavra fala que as pessoas estavam doando, entregando todos os bens delas aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que os apóstolos enriquecessem? Não, para suprir a necessidade dos mais necessitados e as necessidades da própria igreja, né, que estava começando. Então, as pessoas tinham tudo em comum, que é o que diz, né? Isso é avivamento. As pessoas tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de coisa alguma, né? As pessoas, se alguém visse, olha só essa característica da bondade sobre a igreja primitiva, era impensável, era inconcebível alguém ter um recurso e ver o outro, o seu irmão, passando necessidade, né? Isso não existia, né? O Espírito Santo encheu aquele povo de forma tão sobrenatural que eles não conseguiam não manifestar a bondade. Então, por isso, eles entregaram, né, para os líderes todos os bens, né, todos os recursos, porque eles sabiam que isso seria bem administrado e os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados teriam provisão, né? E aí o que acontece? Ananias e Safira, vendo todo aquele movimento, vendem o terreno deles, né? Porque eles queriam também, eles foram inspirados pelo modelo de alguns que estavam fazendo a mesma coisa. E eles têm aquela boa intenção, né? Vamos vender o nosso terreno e também levar aos pés dos apóstolos para o suprimento, né? Para a suprir as necessidades da igreja. Só que o que acontece? Quando eles veem aquele monte de dinheiro, né, do terreno, eles escondem uma parte. Vê aí a maldade. Vê, gente, eu tô falando, tá muito forte aqui no meu coração essa coisa da bondade, da maldade, né, travestida de bondade, que eu acho que é uma coisa muito presente no nosso meio, né? Aliás, Paulo, eu quero que você deixe aberto aí o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Abra aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Deixa aberto aí no verso 1, tá? Se você perder algum texto, não preocupa, vai estar na legenda da live, assim que a gente salvar. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Então, olha só. Valeu, minha amiga Pri. Eles vendem o terreno, eu tô falando de Ananias e Safira, tá? Eles vendem o terreno, aí eles veem aquele monte de dinheiro, aí a ambição toma conta do coração deles, o que é que eles fazem? Não, não vamos entregar tudo, não. A gente guarda a metade, a gente guarda uma parte do recurso, fica pra gente, só que a gente vai dizer para os apóstolos que a gente vai entregar tudo. A gente vai chegar lá com a nossa carinha de bondosa,
de maravilhosos. Olha, a gente também está entregando tudo. Gente, hipocrisia. Tem muita bondade aí, sabe? Muita hipocrisia travestida de bondade, sabe? Você não precisa fingir. Você vê que no episódio de Ananias e Safira, ninguém estava colocando uma arma, eles não estavam sendo coagidos a fazer coisa alguma. Tinha que ser do coração, tinha que ser um movimento espontâneo. Por isso, Jesus, outra vez, como que a gente começou a live hoje, Pai, livra-nos do mal. Porque é uma coisa que nos tenta a todo momento. Você é tentado a todo momento de na internet, sabe, destruir, matar alguém. Quantas pessoas estão morrendo porque elas são canceladas na internet? Porque você falou uma coisa, escreveu uma coisa que não devia ter escrito. Porque emitiu uma opinião que ninguém pediu. Porque simplesmente quis ser cruel. E aqui, indo para o texto de 2 Timóteo 3, né? Mas só fechando aqui Ananias e Safira, eles ficaram que nem ali na passagem que a gente também tem live sobre isso, da hipocrisia, o fariseu e o publicano. Ah, Senhor, muito obrigada, porque eu sou maravilhoso. Não, gente, não é isso, sabe? Não é assim. Então, não fica, sabe, na igreja ou nos lugares onde você vai, ou dentro de casa, sabe, fingindo ser essa boa pessoa, quando na verdade você sabe que ainda tem maldade no seu coração e que o que lhe está movendo não é essa ação natural do Espírito Santo. Porque, sim, a palavra fala, eu até trouxe esse versículo, que é Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente tem que fazer o bem. A gente tem que ser bom. A gente tem que ter esses atos de bondade. A gente tem que fazer esses favores pelos outros. Temos. Sobretudo, não é só sobre o fazer, é sobre a motivação dessas coisas. Tiago 4,17 diz, portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado, tá? Então, deixa eu ler com vocês que eu já falei, 2 Timóteo 3. Olha só o que está escrito, verso 1. Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí você pensa, né, que Paulo vai falar, vai ver. Eu tô vendo aqui, gente, só um outro parêntese. Priscila deve estar vendo também, porque a varanda dela tem essas folhas de vidro. O tempo aqui em São Paulo está transformando. Eu tô vendo aqui diante de mim o sol indo embora, um vento, porta batendo, vento batendo, sabe? Acho que vem uma frente fria aí, né, que estava anunciada mesmo. Mas então você pode pensar, Paulo disse a Timóteo, filho, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí 2 pontos. Aí você acha que ele vai falar de guerra, de terrorismo, vai falar de tsunami. Nos últimos dias o povo vai, sabe, a violência vai aumentar, facções. Não. Olha só o que vai tornar os últimos tempos tão terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. Eu queria chegar em cruéis e inimigos do bem. Cruéis e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí o que Paulo diz? Afaste-se dessas pessoas. Sabe, tem uma pessoa na internet, uma mulher, que ela trabalha muito essa coisa dos dons sobrenaturais, cura, né, expulsão de demônios e espíritos malignos, enfim. E ela faz muita propaganda disso. Eu acho que é também essa coisa de você querer parecer bem,
sabe? De você se vestir dessa capa, dessa aparência de piedade. Olha como eu sou bom, olha como eu sou poderoso, olha como eu faço, olha como Deus me usa. Mas na verdade, a motivação é aparecer. A motivação é, sabe, brilhar. A motivação é que o seu nome apareça, que o seu nome seja ovacionado. E Paulo elencou muito bem todas essas características dos últimos dias, que é hoje. Paulo estava profetizando, alertando Timóteo sobre o tempo que é hoje. Então, a gente vive num tempo onde as pessoas são cruéis. A gente vive num tempo onde as pessoas são inimigas do bem, né? Eu fico muito impressionado com coisas que eu vejo na internet. Às vezes, sabe, comentários tão cruéis, sabe? Às vezes até a situação pede, mas, gente, não pede, porque o cristão precisa estar na internet para fazer a diferença, né? Eu sempre digo que a internet é um terreno. A internet é um terreno, a internet é um mundo. Então a gente precisa evangelizar esse mundo, né? Faz de conta que é assim como Plutão, Marte, Júpiter, né? São espaços, lugares no espaço a serem ocupados. A internet também é um lugar no mundo a ser ocupado. E às vezes nós deixamos de manifestar a bondade, né? Dando lugar à crueldade e sendo inimigos do bem. Porque isso aqui não é uma palavra para quem está fora da igreja. Essa é uma palavra para nós, né? Será que a sua aparência é só aparência de piedade? Então, gente, como a Pri falou, sem o Senhor é impossível, é impossível, é impossível. Então, agora atendendo um pedido que a Pri fez, e eu vou deixar ela encerrar essa live, depois de ler esse exemplo, nós começamos falando sobre Jezabel, né? Sobre esse grande ícone de malignidade que a Bíblia fala, né? Jezabel foi uma mulher muito maligna. Ela matou profetas, ela ameaçou Elias, o profeta Elias, ela, enfim, enquanto não conseguiu, a gente nem falou, né, o final da história da vinda de Nabote, mas enquanto ela não matou aquele homem, enquanto ela não roubou tudo que ele tinha, né, em nome de fazer o bem ao seu marido. Gente, cuidado, hein? Cuidado, 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 né? Em nome de fazer o bem às pessoas que nós amamos, às vezes fazemos o mal, né? Às pessoas que agora odiamos, porque não fizeram, não deram aquilo que a gente queria. E Jesus é muito claro, ele fala, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu digo a vocês, amem os vossos inimigos. Isso também é expressão de bondade, né? Olha só. Aí eu quero trazer o exemplo dessa mulher que está em Atos 9. Atos 9, nós vamos ler dos versos 32, a partir do verso 32, que é a história dessa mulher tão, tão linda, tão inspiradora, que marcou uma geração. E é assim que Deus nos quer. E embora, como eu sempre falo, seja uma mulher, você que é homem, pode ser inspirado também através desse testemunho, tá? Atos 9, vamos lá para o verso 32? Vou começar do verso 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus vai curá-lo. Acho tão linda essa passagem. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente e todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Olha só, quero falar de Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Olha só, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior.
Lida ficava perto de Jope e, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes: Não se demore vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Ai, gente, que coisa linda. Eu tô, como o pastor Vitor Hugo disse, estou toda arrepiada, né? Chorando e mostrando-lhe os vestidos e roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse-lhe: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Oh, glória a Deus! Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Eu vou pedir a Pri para comentar esse texto, mas eu queria contar um testemunho. Lá onde eu morava, em Fortaleza, eu cresci num bairro chamado Conjunto Esperança. E tinha uma irmã, a irmã Lucinda. Gente, vocês acreditam que ela, toda terça e quinta e sábado que passava o caminhão do lixo, ela preparava um café especial para os recolhedores do lixo. Gente, esse povo amava tanto essa mulher, né? E aquilo impactava a comunidade, né? O texto, estão perguntando, é Atos 9, do 32, nós lemos até o 42. Obrigada, Pri. Então, gente, essa mulher, ela era uma viúva. Ela era, sabe, uma mulher que tinha poucos recursos. Ela não era uma mulher rica. Você não precisa ser rico para fazer bondade, para promover o bem a alguém, sabe? Mas essa mulher, ela sentiu, ela foi inspirada a fazer algo que ninguém fez, ninguém nunca fez. Porque era o testemunho que os recolhedores, né, os coletores de lixo davam. Nunca fomos assim por em nenhum lugar de toda Fortaleza existe uma mulher que faça por nós o que você faça pelos coletores de lixo o que você faz. Então, toda terça, quinta e sábado, quando os coletores passavam, eles paravam ali na rua 105, em frente à casa da irmã Lucinda, e eles provavam, desfrutavam de um café maravilhoso que era preparado com todo amor por ela. Então, às vezes você quer fazer o bem a alguém, porque esse alguém tem mais recurso que você e vai te retribuir, porque alguém, sabe, às vezes eu fico questionando as pessoas que me dão presentes, marcas que querem me presentear, abrindo bem o coração a vocês, porque eu fico pensando, será que é porque me amam? Será que é porque são gratos, sabe, pela unção de Deus na minha vida, porque um dia foram abençoados pelas canções que eu canto, ou é porque simplesmente querem uma troca de favor, querem que eu marque, né? Às vezes tem presentes que eu não compartilho aqui, tem presentes que eu já sinto de compartilhar, né? Porque eu fico pensando, será que eu estou sendo abençoada só por causa de uma troca de favor? Sabe? Então, se você é uma marca, se você é uma pessoa que gosta de presentear os outros, de promover esses favores, né? Como a gente tem falado desde o começo, vigie na motivação do seu coração, porque como falamos na live de hipocrisia, se você quer aparecer diante dos homens você vai receber a recompensa. Mas se você em secreto está diante do Senhor e Ele conhece a motivação do seu coração, o Pai que o vê em secreto, seus atos de bondade, seus favores, os vestidos, os presentes, né? O Pai vai recompensar você, né, Pri? É isso. Que história linda, é, Dorcas, né? E eu lembrei de algo, algo que é valioso, né? Eu falo muito essa frase, fiquei até emocionada com
com a história, porque eu vou já compartilhar esse testemunho. Mas eu quero só deixar aqui um raciocínio rápido de que Deus ele é tão justo, tão sábio, que todos nós temos a possibilidade de sermos generosos com as pessoas. Como você falou, independente do que a gente tem de recurso, independente do que a gente tem de dinheiro. Porque a gente pode, ali como Dorcas, a gente pode ser presente, a gente pode entregar as nossas habilidades, a gente pode dar o ombro amigo ali, dar o nosso tempo, dar palavras, dar atitudes. Às vezes é só um ouvido que aquela sua amiga está precisando ali, você nem imagina. Então, Deus é tão bom e tão sábio que Deus deu a todos nós possibilidades de distribuir sementes no caminho. Tem uma frase que eu falo, Ana, que é: as nossas sementes sempre vão nos encontrar. Sempre a gente vai encontrar as nossas sementes, o que elas produziram, porque Deus faz questão de alguma forma, não se preocupe, a semente que você foi depositando e plantando pelo caminho, elas vão te encontrar. E eu lembrei, ouvindo essa história de Dorcas, de uma história que eu vivi há alguns meses atrás. E aí, hoje, eu estou vendo as minhas sementes me encontrando. Então, alguns meses atrás, eu desci, quando o elevador abriu aqui em casa, eu estava indo pegar a Camila na igreja, no culto dos adolescentes. E era um sábado à noite, e o elevador abriu. Só que quando o elevador abriu, tinha uma cachorrinha dentro do elevador. E aí eu percebi que ela estava perdida, né? A gente não tinha pet ainda nessa época. E aí quando eu vi aquela cachorrinha tão pequenininha dentro do elevador, eu falei, nossa, a dona desse cachorro deve estar louca atrás dele, porque eu fiquei imaginando ali como um filho, né? Onde que ela deve estar desesperada. E eu lembrei que uma vez a Camila, quando tinha 3 anos, ficou presa no elevador e o elevador subiu com ela sozinha e pra gente foi desesperador. Só que aí eu apertei o -4, né, pra ver se quando eu fosse descendo a dona aparecia ali, chamava e tudo. Mas quando o elevador abriu no -4, ela não deixou a gente pegar. Ela tava bem, acho que ela tava com medo. E aí ela não deixou a gente colocar ela no colo. Ela simplesmente saiu em disparada quando a porta abriu. E eu fiquei mais desesperada ainda, porque era o andar de garagem. Então eu fiquei pensando, nossa, essa cachorrinha pequenininha desse jeito, se algum carro vier andando aqui na garagem, por menor que seja a velocidade, ele vai atropelar e ela não vai sobreviver, né? E eu já fiquei nervosa. E o Caio estava comigo, o Diego também, e ela não deixava a gente pegar ela no colo, e ela começou a correr, e o Caio correndo atrás dela para poder, né, vigiar ali até que alguém aparecesse. E eu falei, olha, fiquem aí que eu vou na portaria procurar e avisar para os seguranças que tem um pet perdido aqui. E aí eu subi, e ali logo os seguranças começaram a passar o fone para os rondas, para a administração, para o concierge, todo mundo tentando entender de quem que era aquele pet, né? E aí veio na minha mente o nome de uma vizinha que um dia antes, na academia, tinha me dado o WhatsApp dela, mas que eu tinha pouquíssimo contato com ela ali. Na verdade, ela me deu o WhatsApp dela porque ela ia me passar o telefone do professor do Squash. Então não tinha nada a ver, ela só pegou meu WhatsApp para isso. E veio na minha mente que um dia antes eu tinha aquele WhatsApp. Eu falei, nossa, será que é porque esse pet é dela? E aí eu fui e mandei um WhatsApp, né? Oi, tudo bem? Tem uma cachorrinha perdida no subsolo e eu acho que é a sua. Será que é a sua? E aí logo depois ela me responde dizendo que era, que ela estava celebrando o aniversário no salão de festas e que ninguém tinha percebido que ela tinha entrado no elevador, então ninguém sabia que ela estava perdida.
iam encontrá-la talvez muito tempo depois, né? E aí eu falei, então, o meu marido tá lá no -4 e vigiando ela. Ela não deixa a gente botar ela no colo. Ela falou, não, é porque ela é bem tímida, ela não deixa ninguém pegar, né? E eu vou pedir para minha filha ir. E aí, olha que interessante. Ali, a intenção do meu coração era proteger aquele pet, aquela família, cuidar ali, fazer o que eu podia fazer naquele momento. Eu não tive outro interesse nenhum. A minha preocupação era, nossa, se esse pet fosse meu, como que eu queria que cuidassem dele? Como que eu ia querer que ela fosse guardada, né? E aí depois, no dia seguinte, ela tocou a campainha aqui e com um prato cheio de doces. E aí falou, olha, ontem foi o meu aniversário e eu tô trazendo aqui esses doces para te agradecer por você ter cuidado do meu pet, né? Ela tem 5. E aí ela, por você ter cuidado da minha cachorrinha e tá aqui, muito obrigada, viu? E aí me entregou. Só que, gente, inacreditavelmente, eu ganhei uma amiga. Aquele ato ali de bondade, de cuidado, que foi natural, que simplesmente foi natural ali. E o Diego falou: Nossa, por que você está tão preocupada? Calma, calma, a gente vai proteger, não vai dar. Não. E eu, não, mas ela não pode ser atropelada, né? E eu estava assim, bem preocupada. Naquele dia, eu ganhei uma amiga. Então, eu ganhei uma vizinha amiga maravilhosa. E aí, semana passada, eu resolvi que ia fazer um aniversário surpresa para o Diego. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou conduzir o Diego até o salão? Como é que eu vou receber o salão da administração, fazer a vistoria? Como é que eu vou receber o buffet? Como é que eu vou decorar? Como é que eu vou fazer todas as coisas acontecerem, né? E essa minha vizinha trabalha com design floral e faz coisas lindíssimas. E eu pude conhecer isso exatamente porque a gente se tornou amiga. Ela fez o processo do exponencial logo depois. Então, a gente criou uma conexão assim profunda, né? E aí eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, você, né, me manda um orçamento para você decorar o aniversário do Diego e tal, e tal, e tal. Mas eu tô pensando em fazer surpresa. E aí, gente, de pronto, ela me respondeu, Pri, passa meu telefone pro concierge para eu ir receber o salão, coloca o meu apartamento para ninguém telefonar para sua casa, deixa comigo que eu vou arrumar a mesa, eu vou receber os doces, eu vou colocar lá, eu vou receber o buffet. Gente, ela cuidou, ela não cuidou só das flores do aniversário, que era pelo o serviço dela. Ela foi além, ela foi muito mais profunda. E aí, quando eu vi tudo aquilo ali acontecendo, eu vi as minhas sementes, como a Cíntia estava falando aí, eu vi as minhas sementes me encontrando. Então, aquela semente de bondade que foi plantada meses atrás, com aquela cachorrinha perdida no elevador, gerou uma conexão, que gerou uma amizade, que gerou negócios, e aí gerou uma irmandade, e agora essas sementes estavam me encontrando. Então, eu quero te dizer que sempre vai valer a pena, como o Dorcas ali, que enquanto estava falecida, porque foi ressuscitada, tinham várias mulheres pranteando por ela e relembrando o quanto que ela tinha sido bondosa, o quanto que ela tinha sido presente. E não era só pelos presentes, pelo que as mãos dela tinham entregue. Era por quem ela tinha sido na vida do outro. E a gente vai envelhecendo. A gente a cada ano vai envelhecendo. E aí vai chegar, a Bíblia nos diz que a nossa vida é como um sopro ali, né? Como uma neblina ali. Então, a gente vai envelhecer. Quem são as pessoas que vão cuidar de nós? Aquelas que a gente foi plantando sementes e não como Jezabel, que era por interesse, e não por manipulação,
nada disso vai ficar, nada disso vai permanecer. Mas as nossas verdadeiras sementes, elas vão nos encontrar. Então, hoje, quando você estava falando de Dorcas, eu lembrei muito dessa história que eu vivi e que não tinha a ver ali com nenhum interesse, mas olha só, uma simples situação em que um pet estava perdido, me trouxe uma amiga que ali eu pude criar uma aliança com ela a ponto de ela se dispor a cuidar de algo tão íntimo do meu coração ali, que era eu confiar que o aniversário do meu marido, porque, gente, eu só cheguei lá e tava tudo lindo, acho que mais lindo do que se eu tivesse ido lá organizar. Porque Deus sabia exatamente que aquela semente ia florescer. Então, eu quero te incentivar. Espalhe boas sementes pelo caminho. Se conecte com Deus, deixe essas sementes nascerem no seu coração. Encontre sementes de trigo e não de joio, e não de maldade, e não de hipocrisia, e não de máscara na sua vida. Que eu tenho certeza absoluta que quando você olhar para trás, você vai ter uma linda colheita, um lindo jardim florido, muitas conexões, muitas pessoas, muitos anjos que vão te socorrer ali. E nem tudo na vida é sobre dinheiro, nem tudo na vida o nosso. Eu não poderia comprar essa bondade que eu recebi se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, todos os milhões e milhões ali na minha conta. Eu não poderia comprar a generosidade que é alguém chegar para mim e dizer assim: coloca o número do meu apartamento, não põe o seu, não, né? Deixa que eu vou lá e vou colocar o meu tempo. Deixa que eu vou cuidar disso. Então, era essa reflexão que eu queria trazer. Eu sei que a gente está bem estendido aí, mas eu não poderia deixar de testificar aqui e trazer essa história que eu vivi há 2 dias atrás, porque foi simplesmente incrível ver ali a semente da bondade me encontrando. Amém? Incrível. Obrigada, minha amiga. A gente que é, a gente está sendo abençoados aqui por sua vida, por seu testemunho. E eu fiquei pensando, me veio esse insight que a bondade, quando ela é humana, ela é, como é que fala? Parcial, né? Ela é parcial, ela é só para si. Como foi com Jezabel, né? Ela estava buscando o bem da sua família, o bem-estar da sua família, mas era uma bondade que só afetaria, só alcançaria a própria família, os outros não. Mas a bondade, quando vem de Deus, ela não é imparcial, né? Ela é total. Ela não é parcial, ela é total. Então ela alcança a todo mundo. Todo mundo envolvido é abençoado. Todo mundo é alcançado, né? Como nós lemos, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Então não é eu me dou bem e o outro se dá mal. Não é eu consigo o que eu quero em detrimento do outro, né? Passando por cima do outro. Não, como aconteceu com Jezabel. Mas você vê que quando a bondade vem de Deus e a manifestação do fruto do Espírito que nasce naturalmente por essa comunhão com Deus, então todo mundo é abençoado, todo mundo é alcançado, né, por essa bondade que nos segue, nos persegue todos os dias. E a gente tem 1 minuto terminar 9h15, quero ler de Salmos 145:9. O Senhor é bom para todos. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Muito. Porque Deus não é bom só para quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. A chuva cai sobre justos e injustos. Então nós, enquanto igreja, mulheres, homens que conhecemos a Deus, precisamos também permitir que a compaixão do Senhor em nós alcance todas as criaturas. A gente vai tratar o povo da igreja bem, mas também o povo de fora, né? Pessoas que conhecem a Jesus, pessoas de outras religiões. A gente vai tratar com bondade, porque o Senhor é bom para com todos. E, por fim, Salmos 34:8.
Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, né? Então, ainda que o Senhor diga sim, ainda que ele diga não para você, como a gente falou aqui de sim, não no começo da live, você sabe que se é sim, amém, ele é bom. Mas se ele diz não, ele também é bom, porque ele sabe o que é melhor para todos nós. Gente, um beijo. Obrigada pela companhia de vocês aqui mais uma vez. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui na live falando sobre mais um pedacinho desse fruto do Espírito que alimenta não somente a nós, mas a quem está perto da gente. E não esqueçam, entrem no link na nossa bio, tanto Ana Nóbrega quanto Priscila Fiuza Braga. Cliquem lá no The Woods Encounter, né? Preencham esse formulário porque a gente tem novidades muito para contar para vocês. A gente quer levar vocês para viver uma experiência inesquecível e sobrenatural. E eu tenho certeza que será um marco na vida de vocês. Um beijo, amiga. Um beijo, te amo. Tchau, gente. Bom dia, obrigada. Até amanhã. Ficou lindo Amanhã é esse. Fideli, As flores aí, coisa mais né? linda. Ficou. Porque você já é linda, ficou mais. Ah, olha quem fala. Beijo.